são um pouco diferentes. É só trazer para uma outra realidade. Se fosse aí o torcedor que não fique chateado comigo, mas é preciso comparar. Se fosse o Atlético Mineiro, mesmo dando certo com o Cudê agora, tal, estaria mais próximo? Estaria. Se fosse o Internacional, foi segundo colocado no Brasileiro, estaria. O Atlético Paranaense, que foi vice-campeão da Libertadores. Estaria. Se fosse o Palmeiras mesmo. E aí que tem uma contradição bem bacana, um negócio que o torcedor rubro-negro tem que olhar. Se fosse o Palmeiras, estaria mais próximo. Pô, mas é o time que ganhou do Flamengo. Por quê? Porque faz o que o Flamengo não gosta de fazer. Então, ganhar não é só uma lista de nomes de um lado, uma lista de nomes do outro, e a gente faz como a gente costuma fazer aqui, faz o cara a cara, só cara a cara não tem tática, o cara a cara não tem nada, não precisa jogar. Então, nós temos tecnicamente no Brasil um time que está muito acima dos demais. Esse time é o Flamengo, isso é nítido. Louco, que golaço! Salve, nação! Saudações rubro-negras! É hoje, enfim, chegou o grande dia, semifinal de Mundial de Clubes, Flamengo, Al Hilal, 4 da tarde. Já quero convidar você que é flamenguista, está feliz, está ansioso, está nervoso, com todos os tipos de sentimentos. Cara, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o like para me ajudar. Separei para você aqui um trechinho especial do Linha de Passe da ESPN Brasil. Você vai gostar do vídeo, é um vídeo de debate. Tem favorito? O Mengão é favorito, sim ou não? Comente aqui. O debate está bem bacana, vocês vão gostar, tá bom? Então, os créditos de vídeo são da ESPN Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos aqui curtir esse vídeo que tá top demais. Zupa, muito favorito, pouco favorito, não é favorito? Flamengo contra o Al Hilal nessa terça-feira. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É muito favorito o Flamengo, assim. Quando a gente olha para o papel, o Al Hilal tem jogadores com recursos técnicos, né? A qualidade individual dos jogadores, que até nos permite olhar para um confronto um pouco mais parelho. Um time que tem Marega, Igalo, Michael, Cuejar, Aldassari, Vieto, poderia ter o Carrilho que se machucou, poderia ter o Cano que está suspenso, o Cano com K, né, que está suspenso, não o que faz o L. São bons jogadores. Então, no papel, o Al Hilal tem um bom time de futebol. Só que, assim, eu acho que vai muito do contexto, né? Porque é um time que está muito acostumado a ser dominante no seu cenário, não só no seu país, é o maior campeão da Champions League da Ásia, com 4 conquistas. Então, e nesse contexto de futebol é um time que se impõe, mas acho que especialmente pelo jogo de sábado, que a gente está vendo aí, o jogo contra o Wydad Casablanca, me chamou muito a atenção o giro mais baixo da equipe, a intensidade mais baixa. E isso contra o Flamengo, que já é um time tecnicamente bem superior ao Al Hilal, é fatal, assim. Então, e aí eu acho que tem muito do contexto. E aí a gente conversa com jogadores, com técnicos que trabalham ou trabalharam no futebol árabe, e eles sempre citam que a intensidade de treinamento é muito mais baixa, a dos jogos é muito mais baixa. E eu esperava que o Al Hilal tentasse compensar isso contra o Wydad Casablanca de alguma forma. E eu não vi, eu me decepcionei com o nível de jogo do Al Hilal contra o Wydad Casablanca. Então, se não mudar radicalmente a sua postura competitiva, vai ser muito difícil competir com o Flamengo. Assim, acho que a distância entre o Flamengo e o Al Hilal hoje, tecnicamente e competitivamente, mesmo o Flamengo não sendo o exemplo de competitividade no futebol brasileiro, por uma questão de característica, para mim dita o favoritismo desse jogo. É uma vantagem que eu enxergo como grande que o Flamengo tem para o jogo de amanhã. Por aí, Léo. Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite, oficialmente agora, companheiros, fã de esportes. Quando você pisa no campo, você está correndo risco, né? Qualquer que seja o jogo, né? A gente já viu grandes surpresas, especialmente quando a gente fala em Mundial de Clubes. Mas eu tô muito na linha do que pensa o Zupac, assim. Sábado, eu liguei para ver o jogo, pensando assim, cara, o Wydad pode ganhar na pressão, com a torcida, mas na verdade ele chegou muito perto de ganhar porque jogou melhor. Foi o time mais organizado em campo. O árbitro não deixou.
Sem querer não deixou. Mas... Eu daria o pênalti. Eu acho que um absurdo. Eu acho que o pênalti foi bem marcado. Mas, de qualquer maneira, se fosse uma luta de boxe para ser avaliada nos pontos, o Al Hilal não ganharia, né? O Wydad seria o time mais merecedor assim, do resultado. E definitivamente não era o time com os melhores jogadores em campo. O Pac citou os nomes e acho que no papel, o Ighalo é um jogador que outro dia o Manchester United buscou para uma emergência ali para jogar na Premier League, né? O Marega meteu gols importantes pelo Porto, Champions League, né? O Michael foi um dos jogadores mais importantes do Flamengo até ser vendido. Então nós não estamos falando de jogadores quaisquer, né? O Cuéllar também é outro que o Rubro Negro conhece muito bem. Então são caras que todos eles já jogaram jogos importantes, nos melhores palcos, nos maiores cenários. E ter o Flamengo do outro lado não os assusta. Mas, coletivamente, é um time que me gera muitas dúvidas e vem de 120 minutos, né? Então, a gente vai entrar mais para frente no tema formato, que acho que é bem discutível também. Mas vir de 120 minutos é um outro ponto que pesa contra. Então, acho que tudo isso me faz acreditar que assim, o Flamengo, no seu melhor, é um jogo que ele deve vencer sem dificuldade. Se o Flamengo não tiver no seu melhor, ele pode se complicar. Tem que jogar. Mas se o Flamengo jogar o seu melhor, não é um jogo para sofrer. Isso posto, Paulo Calçade, dá para a gente imaginar o Flamengo tomando a iniciativa, dominando o jogo, ficando mais com a bola, quem sabe até se adiantando um pouco mais, pressionando a saída de bola do Al Hilal? O Paulo, companheiros, boa noite para você que nos assiste. Eu não vejo outra forma de jogar para esta constituição do Flamengo, né? Seria mudar radicalmente, e se o Flamengo joga assim contra o Al Hilal, você imagina se tiver o Real Madrid pela frente. Ele teria que subverter aquilo que a gente já conhece, né? E não é o que vai acontecer. Então é o Flamengo buscando ter mais a bola, mas precisa estar bem ligado. Primeiro porque o Al Hilal pode ter uma escalação um pouco diferente tem algumas situações que ele vai ter que mudar mesmo, Sim. por expulsão, né? Mas ele pode ter um time um pouquinho diferente daquele que jogou. Fez o primeiro confronto e não foi tão melhor assim do que o adversário. É um time também que certamente vai se preparar para competir sem a bola e atacar a defesa do Flamengo com os espaços. E isso é óbvio que ele vai fazer. Principalmente. Ele tem velocidade para fazer isso. Da mesma forma que o Flamengo disseca, né, o Al Hilal, sabe tudo, porque é assim que funciona o futebol. Você tem hoje ferramentas que ninguém é novidade para ninguém. Sim. Só é novidade para quem não quer acompanhar. E não é o que vai acontecer no time da Arábia Saudita nem no time brasileiro. Então, um conhece exatamente o que o outro tem de pontos fortes e pontos fracos. E principalmente o Flamengo, que é uma escalação que não vai variar tanto assim. Então é preciso tomar cuidado, é preciso competir muito quando não tiver a bola, para adiantado recuperá-la. Se adiantado deixar o Al Hilal esticar uma bola para fazer um pivô, para a velocidade do Michael, por exemplo, acredito que vai jogar, as coisas vão se complicar. Então, parte muito da mobilização do Flamengo. Flamengo mobilizado em 2 partidas de 90 minutos cada uma, talvez, ou mais, o Flamengo mobilizado tem chance de voltar campeão. O Flamengo achando que, por ser o Flamengo e o outro é um time da Arábia Saudita, se alguém tiver isso na cabeça, aí começou a perder. E eu não acho que o Vitor Pereira vai permitir, nem os jogadores mais experientes. É uma chance que todos buscam. O brasileiro, quando acorda para o futebol, já está falando em Mundial. Se para o europeu não é tão importante, para o brasileiro é o que existe de mais importante. E talvez pegando o recorte dos últimos anos, percentualmente, a possibilidade de acontecer nunca tenha sido tão grande. Exato. Pelo que o Flamengo é, Exato. Pelos problemas que o Real Madrid tem, pela bola que o Real Madrid joga, na comparação com os últimos anos. Né? Então, mas o Pac, isso vale para todos, né? O Al Hilal, mas falando principalmente de Flamengo e Real Madrid, ninguém chega no auge. Sim. O auge desses times já ocorreu numa outra época. Sim. O Real Madrid pode voltar, mas o momento da disputa, se ela ocorrer, não é o auge dos dois. É bom pontuar, desculpa, a Champions League Asiática teve uma série de adiamentos, né? O calendário ainda muito afetado pelas questões da Covid. Então o Al Hilal está indo pelo mesmo motivo que ele foi para o último, porque ele foi o último campeão, porque a Champions League Asiática que veio depois ainda não acabou. Né? Então ele é o campeão
do ano passado ainda, do ano retrasado ainda. Por isso que ele está. Então não é nem por um feito recente, né? Ele foi na inércia. A Confederação Asiática tinha que indicar o representante e indicou o campeão mais recente porque ainda não acabou, né? Então não é nem o caso de um time que vem de um título mais recente, como é o caso do Flamengo, né? E o Flamengo, no auge, que foi o Flamengo de 2019, pegou um time que estava muito no auge também, que era o Liverpool do Klopp. Sim, né? sim. Em 2000, se fosse o Flamengo hoje, contra o de Liverpool 2019, de hoje. jogando aquela bola contra o Liverpool de hoje, ou mesmo contra esse Real Madrid, olha... Infrentável. Opa! Mas é que pegou um time que estava jogando muito. Em tese, a chance de título do Flamengo nesse ano é um pouco maior do que era em 2019, mesmo jogando menos, porque... E uma coisa, ganhar do Liverpool é muito grande, ganhar do Real Madrid é maior. Sim, mesmo com os problemas que o Real Madrid tem, é isso. Ninguém vai lembrar. É Se for começar a falar os problemas que alguns Agora times tiveram... Acho que eu vi num outro ponto. O Real Madrid é o clube mais importante da história do futebol, cara. E talvez seja o europeu que mais leva a sério essa competição também, né? Então tem todo esse contexto. A marca mais importante, você ganhou de quem o Mundial? Ganhou do Real Madrid. Ah, tá. Mas esquece o resto. Ah, mas não era o melhor Real Madrid. Estava sem não sei quem. Não tem conversa. A outra Essa discussão secundária, ela existe, mas é secundária. Você ganhou o Mundial do Al-Ahly. É engolida pelo nome. Então. Aí... Já machuca um pouquinho. Machuca. Já machuca um pouquinho, né? Agora, não é machuca. Você tem que torcer para o outro lado e passar o Real Madrid. A minha dúvida é muito mais a respeito do que o Flamengo vai produzir. Eu concordo com os companheiros, acho o Flamengo muito mais equipe. Mas a gente não tem uma referência ainda, um pouco, o jogo contra o Palmeiras. E eu imagino que o treinador, o Vitor Pereira, deve ter alguma preocupação com essa marcação pelos lados, o que não significa que vai abrir mão da ideia de jogo, porque é exatamente pelos lados que o Al-Hilal pode machucar um pouco o Flamengo com seus jogadores de frente, puxando contra-ataques. Eu não acho que o Al-Hilal vai brigar pela bola. Não gosto muito dos trabalhos do Ramon Dias, historicamente falando. Tá. Não acho lá um grande treinador, não tem nada de especial. Mas a grande referência do Flamengo tem que ser o Palmeiras, né? Eu digo, você não pode usar... Não tem outro jogo do ano para usar como referência também, essa que é a real. E para mim é muito difícil também avaliar, porque eu não acredito... os outros jogos, nem que os jogadores tivessem toda a vontade do mundo de ganhá-los, eles não tiram do jogador o que um jogador, como o jogador do Flamengo, que ganhou 2 Libertadores, o Campeonato Brasileiro, acostumados com títulos... podem oferecer. E não exige porque não tem competitividade. E não exige da defesa, que é a dúvida que a gente tem hoje, né? E aí, a hora que o Flamengo pegou o Palmeiras, que dentro desse match, desse encontro, era o pior adversário possível para apresentar essas fragilidades do Flamengo, porque se o Flamengo é menos competitivo sem bola no setor de meio campo, é onde o Palmeiras é mais competitivo, né? Então era o pior adversário possível, foi o único adversário compatível com o nível que a gente espera que o Flamengo encontre no Mundial. E com todos os defeitos do Flamengo, também tem que contar no jogo de marcação, o Flamengo fez 3 gols do Palmeiras. Sim. Vamos esperar terminar a temporada, ver quantos times vão fazer 3 jogos no Palmeiras com o time principal. Não, o Flamengo em jogos não jogou grandes. mal contra o Palmeiras. Acho que o Flamengo expôs as suas fragilidades, mas fez um jogo aceitável, fez um bom jogo. Então, eu imagino que os jogadores mais inteiros na partida, mentalmente, do jeito natural, não por omissão nos outros jogos, eles tendem a cumprir um pouco mais a parte coletiva, a fecharem melhor os espaços, porque o treinador é um cara que sabe orientá-los, deve ter mostrado vídeos, deve ter posicionado melhor os jogadores. Não dá para imaginar um time ainda pronto, porque o trabalho é muito novo, mas dá para imaginar uma equipe mais consistente. Então, se o jogo não pesar, porque a semifinal pesa bastante para as equipes brasileiras, porque elas entram como favoritas. Cada vez mais pesa. E como vocês destacaram, o adversário tem alguns jogadores de qualidade. Então, de repente, você toma um gol, Léo, aí o jogo fica difícil, ou o jogo não começa, ou o jogo não anda de um jeito muito favorável, e o time começa a perder um pouquinho a cabeça. Por outro lado, acho que esse time é um time experimentado. Ele tende a sofrer menos do que outras equipes que nunca foram lá. Então, eu tenho uma perspectiva muito positiva na semifinal pro Flamengo amanhã. Eu acho que esse é o ponto importante. Vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras também. É que a comparação da primeira para a segunda viagem do Palmeiras para o Mundial, ela tem muito contexto diferente, né? A primeira, o Palmeiras teve uma preparação ruim, o Abel tinha chegado há pouco tempo. Não é nem para chamar de preparação. O time nem jogava tão bem. Saiu da Libertadores pro avião. Exato. Então, mas, de fato, a diferença até de assimilação do que era esse jogo, do primeiro para o segundo jogo, da primeira semifinal para a segunda, do Tigres para o Al-Ahly,
que vai pegar o Real Madrid, já foi diferente. E eu imagino que para o Flamengo também, embora não seja exatamente o mesmo time, mas a espinha dorsal é muito parecida do meio para frente. Então, eu acho que o fato de a gente ter hoje 2 times brasileiros que a tendência é que frequentem muito o Mundial de Clubes, eu acho que essa história da pressão da semifinal tende a ser atenuada pela repetição do evento. Eu acho que isso torna o evento mais comum, menos o mito de olha, porque para a maioria dos times, ir ao Mundial era um eclipse. Eclipse. Que acontece, Pesa. E acontece muito raramente. Para alguns times é uma vez na vida e só. Para Flamengo e para Palmeiras está virando comum. E a tendência é que isso traga menos pressão na hora de no primeiro jogo você é o favorito. Exato. Na semi. E no outro você... E uma obrigação muito grande, porque ainda perder a semifinal é uma vergonha. Não, isso é uma vergonha. Isso é o que tem de pior, porque você vai perder para um time de um futebol, em relação ao brasileiro, com todos os problemas que o futebol brasileiro tem, é um futebol pequeno. Não é porque a Arábia Saudita tem o Cristiano Ronaldo que eles estão na frente da Argentina. Que eles estão na frente do Brasil agora e ganharam da Argentina. Não. A gente tem uma estrutura, um sistema de futebol muito mais fortalecido do que eles. Mas é um confronto. Você pode contratar estrangeiros, futebol, pode ter um bom treinador, não é o caso hoje. Tem jogadores tem 12 jogadores no elenco que jogaram a Copa do Mundo. Quer dizer, não é um bando de caras que... Os caras que pegaram na rua, reuniram, né? pegaram é o ali, Auckland City que os caras têm outros trabalhos. É isso que eu ia perguntar. Não está mais próximo? O nível do sul-americano não tem estado mais próximo? Poderia estar... Na comparação com times da CONCACAF e com times árabes? Acho que existem 2 tipos de análise. Se a gente pegar uma análise macro, uma análise dos últimos anos, num recorte mais amplo, eu diria que os times sul-americanos estão mais próximos dos times dos outros continentes do que estão os times europeus. Isso num recorte mais amplo. Mas a gente está falando de um time que é tecnicamente muito melhor. Então, falando desse Flamengo, eu vejo o Flamengo mais próximo do Real Madrid, o que não quer dizer que seja próximo, do que próximo dos demais times do Mundial. Eu acho que, como um todo, nós fazemos parte da turma dos asiáticos, com CONCACAF e blá, blá, blá. O Flamengo, eu acho que é uma conversa um pouco diferente. É só trazer para uma outra realidade. Se fosse aí o torcedor que não fique chateado comigo, mas é preciso comparar. Se fosse o Atlético Mineiro, mesmo dando certo com o Cudê agora tal, estaria mais próximo? Estaria. Se fosse o Internacional, que foi segundo colocado no Brasileiro, estaria. O Atlético Paranaense, que foi vice-campeão da Libertadores. Estaria. Se fosse o Palmeiras mesmo. E aí que tem uma contradição bem bacana, um negócio que o torcedor rubro-negro tem que olhar. Se fosse o Palmeiras, estaria mais próximo. Mas é o time que ganhou do Flamengo. Por quê? Porque faz o que o Flamengo não gosta de fazer. Então, ganhar não é só uma lista de nomes de um lado, uma lista de nomes do outro, e a gente faz como... A gente costuma fazer aqui, faz o cara a cara, só cara a cara não tem tática, o cara a cara não tem nada, não precisa jogar. Então, nós temos tecnicamente no Brasil um time que está muito acima dos demais. Esse time é o Flamengo, isso é nítido. Porém, não significa que ele vai ganhar de todos o tempo todo. Por quê? Porque o futebol não se joga só com a qualidade técnica. É ideal que você tenha superioridade nisso em relação aos seus adversários. O Real Madrid é melhor que o Mallorca, mesmo com reserva. Exatamente. Perdeu o jogo no final de semana. Perdeu o jogo. Então, e o próprio Flamengo é melhor do que o Mallorca, mas para o Mallorca é mais fácil jogar contra o Real Madrid do que o Flamengo. Porque é um time que está acostumado a pelo menos 2 vezes por ano, a sua vida inteira, enfrentar não o Real deixou, Madrid. assim, é contexto. Teve um detalhe, né? Porque fez uma marcação. Porque é uma das melhores defesas do futebol espanhol, um dos piores ataques. E está no meio da tabela. É um time que não... Sabe aquele jogo chato? Porque você pegou na bola, chegou em você. Você tocou a bola, chegou em você. E chegando de um jeito que a gente vai discutir daqui a pouco no programa ainda. Isso dificulta o jogo do time técnico. Então, se o Flamengo está preparado para dificultar o jogo do Al Hilal e do Real Madrid, tomara que esteja. Aí vem o benefício da derrota. Às vezes a derrota ela beneficia uma equipe. Se o Flamengo tivesse jogado da mesma forma que jogou contra o Palmeiras e vencido, poderia ter vencido o jogo? Claro. Poderia. Seria muito difícil o Vitor Pereira ir para a coletiva, eu acho que ele teria feito isso, ele iria para a coletiva e criticaria um time campeão. Olha, ganhamos, mas deixamos muito espaço, ele iria ressaltar os erros. Você acha que ele faria isso? Eu acho que ele faria, mas não convenceria os seus jogadores. A derrota, você tem a fotografia disso para mostrar para os caras, ó. Está aqui, ó, que é lá o placar. Você mostra o placar e quando você critica, você fala, lá no placar está o resultado disso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, é um Flamengo que vai alerta e sabendo que se não der mais, só a técnica não vai resolver.
Sobre essa questão de o time sul-americano estar mais ou menos próximo, olhando para as semifinais, né, de times de outras confederações, o Ramon Dias, a exemplo do que aconteceu, inclusive, no ano passado, o Ramon Dias disse na entrevista que acha injusto o sul-americano entrar diretamente na semifinal, justamente por estarem, na opinião dele, os sul-americanos e os times das outras confederações mais próximos hoje em dia. Vamos ouvir. Flamengo es un gran equipo, un gran club. Sabemos el potencial que tiene de mitad de cancha para adelante. Y hay que jugar, hay que competir. Sí que Flamengo tiene la ventaja deportiva de nosotros haber jugado 48 horas antes. Então, a opinião dele... Não, mas errado não tá, né? Então, acho que não tá, não. Não tá, não? Não tá, não, de jeito nenhum. Um time se submeteu a uma batalha, 120 minutos, em um determinado momento até ficando com 10 jogadores, e teve do desgaste mental, físico, tudo. Né? Jogar um jogo com torcida adversária e tudo. Aí você vai falar, bom, primeiro é bom entender o contexto, né? Quando surge esse formato de Mundial, já tinha tido aquele primeiro formato de 2000, em que todo mundo jogava fase de grupos, 3 jogos, final. Depois teria o de 2001, aí a empresa de marketing quebrou, não teve, eram 12 times na Espanha, botaram no limbo aí, vamos colocar no lugar do que já tem, assim, só coloca os times a mais. Então, o que existia antes era europeu com sul-americano. Eles falaram, vamos dar um jogo a mais para eles e os outros continentes se cruzam para chegar lá. Lembra, né, da Copa que tinha até o patrocínio, a Copa Toyota. Sim, e tal? Era assim, era o sul-americano contra o europeu. Aí acho que eles disseram, vamos abrir espaço para as outras confederações, mas elas têm de provar que elas podem chegar na final. Então, ele surge assim. E elas provaram. E com o passar do tempo, assim, aí uma vez é azar, 2 é coincidência, já são 5, né? Nos últimos 10 anos, são 4. 40% das vezes, na última década, não tivemos sul-americano na final. Então, eu aceito esse argumento do Ramon Dias, que foi o argumento do Pietro Mossimani, que era o técnico do Al-Ahly na temporada passada, que é bom técnico, falastrão, mas bom treinador. E assim, é claro que olhando para a atual, de novo, olhando para a atual edição, olhando para o Flamengo, faz pouco sentido a gente entender que o Al-Hilal merece começar à frente do Flamengo, porque a diferença técnica é grande. Mas o olhar não tem que ser para o Flamengo, para o Al-Hilal. O olhar tem que ser de maneira mais ampla. E por entender que dos últimos 10 anos, por exemplo, 40% dos finalistas, das vezes, o sul-americano não chegou à final, eu acho que deveria ser de maneira mais justa. O que eu já pensei sobre é o seguinte: qual é a final da última edição? Foi Palmeiras e Chelsea? Na próxima edição, vai o europeu, vai o sul-americano. Se por um acaso a final for Real Madrid e Al-Hilal, no ano seguinte, o sul-americano começa uma fase atrás, o asiático começa uma fase à frente. Porque, assim, hoje eu acho que existe... há um consenso de que o europeu, evidentemente, é o melhor. Agora, qual é o argumento que hoje sustenta que o sul-americano esteja na semifinal? Grandeza. 10 títulos para cada um mundiais. Não dá. Mas nenhum Libertadores, campeonato filhão. assim. É o seguinte, só uma o coisa, mundial professor. é um jabuti. É um jabuti. A questão é que eles não querem, o europeu não vai querer jogar mais. Não vai querer jogar mais uma data. Já é um transtorno. Eu acho que do ponto de vista técnico, se existe um equilíbrio maior entre confederações nos últimos anos, eu acho justo que se privilegie o aspecto técnico. Eu acho que o equilíbrio não existe. Eu também acho. Eu entendo, mas assim, o que é o jabuti? Jabuti é... Eu quero saber. Você usa no Congresso Nacional, você vai votar uma lei, enfim, um jabutizinho, que é o seguinte, vamos derrubar toda a Amazônia. Alguém põe ali, aí você vota por vacina, depois vai ver que tinha ali embaixo um negócio para derrubar toda a Amazônia e todo mundo votou e aceitou. Então, assim, é desse nível. Né? Sempre o jabuti, é coisa de que fazem quietinhos, para ninguém saber, boa coisa não é. Né? Então, se apelidou de jabuti. Esse é um jabuti no calendário. Você bota ali, gente, o Real Madrid tem coisa mais importante de fazer da vida. No nosso caso aqui, o mais importante é jogar esse Mundial, porque, claro, gente, o Real Madrid está num sistema do futebol, todos os europeus estão num sistema o mais evoluído, o mais legal do planeta. Então, eles olham para isso e falam, pô, legal, vamos lá. Tal. O nosso é um sistema terrível, bem vagabundo, na América do Sul. Tá. Você fala, isso aqui é o que tem de mais importante. É a hora de nós encararmos os europeus, nós vamos encará-los. Tal. E aí, a gente dá um super valor para algo que é pequeno
e eles dão o devido valor. Mas eles vêm e ganham. Eles pegam lá no papel timbrado, eles mudam, botam lá mais um títulozinho mundial, mas a Liga dos Campeões está sempre na frente. Não dá nem para comparar. Semana que vem tem jogo. Não dá nem para Antigamente, comparar. quando havia A Copa do Rei está na frente. Estão mais preocupados o Real Madrid hoje de ter time para enfrentar 2 vezes o Barcelona na semifinal da Copa do Rei do que esgarçar os caras e arrebentar no Mundial. Chorem, rapaziada, chorem à vontade, reclamem com a FIFA, porque é ela que define, né? Cara, isso daí é política. A Conmebol tem muita força, né, com a FIFA. E olha só o tamanho do título que é hoje a Libertadores, né, cara? Então, tudo isso daí, galera, é politicagem. Por isso que o Flamengo já chega pelo tamanho do título, que é a Libertadores, pelo que ela representa. A Conmebol, ela tem uma influência, né, com a FIFA. Então, o vencedor da Libertadores já chega direto na semifinal. A mesma coisa acontece com o Real Madrid, já chega direto na semifinal. E os outros têm que fazer as preliminares, né? Tem que fazer ali a fase de grupos, igual o Al-Ahly foi o time que mais jogou. Já jogou 2 vezes e vai jogar a terceira agora contra o Real Madrid. Pois é, cara. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Vídeo top é hoje, então, pessoal. Mengão entra em campo às 4 da tarde. Se Deus quiser, às 6 horas, estaremos festejando a nossa vaga aí para a final do Mundial de Clubes e que venha o gigante Real Madrid. Vamos para cima, vamos acreditar. Eu acredito, meu placar para esse jogo de hoje é 3-1 Mengão. E você, comente aqui quanto que você acha que vai ser o jogo aí. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Fui!